Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um livro muito importante e famoso da literatura húngara, um título que depois de bastante tempo finalmente chegou aqui no Brasil. No caso, eu estou falando de A Porta, da escritora Magda Szabó. Eu já estava de olho nesse livro aqui, nas minhas pesquisas, sobre literatura húngara. E eu já nem esperava mais, Tanto que eu fiquei bem surpreso quando eu vi que a editora Intrínseca estava lançando ele por aqui. Felizmente eu não fiquei com as expectativas frustradas depois de concluir essa leitura, muito pelo contrário. Eu posso dizer com tranquilidade que esse livro aqui, A Porta, foi não apenas uma das melhores leituras que eu fiz dentro do universo do fascinante e injustamente pouco conhecido universo da literatura húngara, quanto também foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Ao meu ver, o ponto central dessa obra da Magda Szabó envolve a questão da confiança nas pessoas, de você adquirir a confiança no outro ao ponto de se abrir para ele, como uma porta que se abre para uma pessoa querida. Mas antes de falar melhor sobre essa leitura, eu só queria deixar aquele aviso de sempre, de que recentemente eu dei uma reformulada no Apoia-se do canal, pensando em deixar ele o mais acessível possível, e a partir de agora você tem acesso a todas as recompensas disponibilizadas por lá por apenas R$10 mensais. Entre elas temos o acesso ao vlog, onde eu falo sobre os livros que eu quero ler, o acesso ao canal fechado no Telegram, a participação em enquetes para a escolha de resenhas ou de vídeos aleatórios, e também pode concorrer a livros em sorteios exclusivos. Além disso tudo, eu também disponibilizo para os apoiadores conteúdos extras e sugestões de materiais relacionados aos livros que eu resenho por aqui. No caso do livro de hoje, A Porta, eu vou deixar um artigo bem interessante que fala sobre a tradução de literatura húngara no Brasil e também os trechos desse mesmo livro que eu mais gostei. É isso, pessoal. O link para apoiar está aqui no início da descrição e também no comentário fixado logo aqui abaixo. Ao se tornar apoiador ou apoiadora desse projeto, você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Começando então a resenha dessa obra, eu acho interessante, antes de qualquer coisa, falar sobre alguns elementos da história da Hungria, principalmente porque ela está diretamente conectada com vários dos personagens que encontramos aqui. Em primeiro lugar, é muito importante entender que a Hungria é um território que, politicamente, experimentou de tudo um pouco no que diz respeito a ideologias e tipos de governo, isso no século XX. Para vocês terem uma noção, inicialmente temos o contato com a monarquia através do famoso Império Austro-Húngaro, que se iniciou em meados do século XIX, mas terminou depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Um ano depois, em 1919, com influência da União Soviética, o Partido Comunista Húngaro toma o poder, sendo governado por Bela Kun, o fundador da República Soviética Húngara. Só que no final desse mesmo ano, o almirante Miklos Horthy se torna o regente da Hungria entre 1920 e 1944, perseguindo opositores e iniciando inclusive na década de 30 uma aproximação com o governo de Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Hungria apoiou a Alemanha nazista no combate aos soviéticos. Só que, por conta de alguns problemas no governo, os alemães, mesmo assim, ocuparam aquele país em 1944. Por conta disso, muitos judeus, inclusive, foram assassinados naquele período. Com a derrota alemã, a União Soviética passa a ocupar a Hungria. O Partido Comunista Húngaro se estabeleceu com o passar dos anos e se iniciou um governo autoritário comandado por Mátyás Rákosi. Foi no seu governo que começou a República Popular da Hungria, de orientação comunista. E em meados da década de 50, o país foi marcado por uma série de instabilidades provocadas pela morte do Stalin, por revoltas com a ocupação soviética e também com as políticas do partido. Em 1956, o líder comunista János Kadar entra no poder, que por sua vez ficaria em suas mãos por bastante tempo. Inicialmente, o seu governo prendeu e executou muitos opositores, mas com o passar dos anos ele adquiriu um caráter mais brando. Em 1988 ele sai do poder e um ano depois a nação se torna democrática, adotando o nome de República da Hungria. Em resumo, é muito fácil notar que o povo húngaro teve, em sua história, contato com os mais diversos direcionamentos políticos.
No período de apenas um século, e até menos do que isso, né, na verdade, eles viram a perseguição de judeus e várias outras etnias, a perseguição de opositores de direita e também de opositores de esquerda. A sociedade húngara do século XX era um local de incertezas constantes, marcado por extremismos de ambos os lados. Uma hora fulano era inimigo e ciclano era aliado do governo, outra hora a coisa se invertia. Entender esse breve panorama é importante para compreendermos melhor esse livro fascinante chamado A Porta, tendo em vista que a personagem mais marcante dele, uma governanta chamada Emerenk, foi uma pessoa que vivenciou muito disso tudo. As suas atitudes, a sua maneira de agir, a sua maneira de sobreviver, de lidar com as pessoas, as suas desconfianças e também os seus gestos de carinho foram todos, de certa forma, moldados por questões políticas da Hungria. A Emerenk foi com certeza uma das personagens mais marcantes que eu já tive contato nesse universo, né, nesse mundo da literatura. E com certeza eu quero falar melhor sobre ela aqui com vocês. Em A Porta, temos um livro com muitos traços autobiográficos, levando principalmente em consideração as semelhanças da autora, da Magda Szabó, com a narradora dessa história. Magda Szabó nasceu na cidade de Debrecen em 1917, local onde também estudou latim e húngaro na universidade. Durante os anos da Segunda Guerra, tanto na ocupação alemã quanto na ocupação soviética, ela trabalhou como professora e também no Ministério de Educação. Foi em 1947 que ela decidiu começar a escrever, lançando na época um livro de poemas. Em 1949, 2 anos depois, ela chegou a publicar um outro livro, que inclusive ganhou uma premiação. Só que esse reconhecimento foi logo retirado pelo Partido Comunista que controlava a Hungria na época. Ao que parece, o argumento do governo de Matías Rákosi na época foi o de que a obra da Magda Szabó não estava em conformidade com os princípios do partido. Por conta disso, ela foi proibida de escrever por bastante tempo, de 1949 até 1956, o que realmente só mudou o cenário para ela só voltou a publicar livros a partir da entrada do novo governo, do governo de János Kádár. A partir daí, a Magda Szabó começou a publicar vários títulos e também a ganhar vários prêmios, tanto na Hungria quanto na Europa mesmo. Esse livro, né, A Porta, foi a sua obra que conseguiu mais destaque. Temos inclusive uma adaptação desse livro para o cinema que talvez alguns até já tenham assistido. Lançado em 2012 no Brasil, o filme recebeu o título de Atrás da Porta e conta com a atuação da premiadíssima Helen Mirren. Nesse livro aqui, nós acompanhamos as memórias e os relatos de uma escritora chamada Magda, que também é a narradora do livro e também tem o nome, né, da própria autora. Nós acompanhamos aqui a complexa relação de confiança que ela estabeleceu com uma senhora chamada Emerenk, que por sua vez foi a sua governanta por vários anos. Nos primeiros momentos, nós acompanhamos a Magda organizando a sua vida para voltar a escrever em tempo integral, já que por algum motivo, por alguma questão política, ela teve a sua carreira interrompida. Precisando de tempo para se dedicar ao trabalho, a Magda e o seu marido resolvem procurar alguém para cuidar do apartamento. Nisso, eles recebem a recomendação, a sugestão, de que tinha uma senhora que trabalhava como zeladora perto dali. Ao marcar a entrevista, eles acabam conhecendo finalmente a Emerenk, uma idosa que sempre andava com um pano na cabeça, que sempre estava com roupas impecáveis e também tinha uma personalidade bastante sincera, muito fria, às vezes rígida demais, o que consequentemente intimidava as pessoas. A Emerenk, depois de avaliar minuciosamente o casal, acaba aceitando trabalhar na casa deles. Com isso, nós vemos como ela era extremamente eficiente no que diz respeito ao seu ofício. Ela limpava e organizava como ninguém. Ao mesmo tempo, a Emerenk também era absurdamente discreta. Ela não falava nada da sua vida, nem um mínimo detalhe, o que deixava a Magda muito curiosa. Ao que parece, ela só se abria com pouquíssimas pessoas e mesmo para essas não falava muita coisa. Na comunidade onde todos viviam, existiam algumas informações sobre a Emerenk que circulavam entre os vizinhos. Uma dessas fofocas, né, era de que aquela senhora nunca deixava ninguém entrar na sua residência. A porta estava sempre fechada.
Inicialmente, a Magda pensava que isso acontecia simplesmente porque ela era discreta. Só que com a convivência e também com alguns sinais que ela foi captando ali, ela começou a imaginar que, na verdade, talvez aquela senhora estivesse escondendo alguma coisa, que não era normal esse tipo de atitude. Com o passar dos anos e também por conta de algumas situações excepcionais, aquelas duas mulheres foram muito lentamente se aproximando e criando uma relação de confiança. Nisso, nós temos a oportunidade de conhecer um pouco melhor essa personagem tão complexa. Nós vemos, por exemplo, que ela era uma pessoa que adorava animais, que adorava dar presentes para os outros, que sentia muita empatia pelas pessoas, mas sempre tentava não demonstrar isso de forma clara. E também, em contrapartida, vemos como ela detestava a religião, como ela detestava, desprezava completamente política, literatura ou qualquer tipo de conteúdo intelectual. Bem calmamente, nós vamos descobrindo então mais coisas também sobre o seu passado, sobre os seus vários traumas, sobre as coisas que ela precisou fazer, que ela precisou se arriscar, e também sobre o modo bem particular como ela lidou com as diversas instabilidades e problemas e perigos, né, do cenário político, social e econômico da Hungria. A personalidade da Emerenk foi, de certa maneira, criada com base nas diversas experiências que ela vivenciou. Isso fez também com que ela se tornasse extremamente criteriosa na hora de escolher em quem confiar. No decorrer do livro, então, nós vamos acompanhando essa história tão interessante, muito marcada por questões de confiança e também de culpa, por revelações e também por mistérios e por erros e acertos. A Emerenk é com certeza uma das personagens mais bem construídas que eu já tive contato. É fascinante perceber a forma como as suas atitudes, por mais estranhas que possam parecer, sempre têm um motivo coerente por trás. O livro, graças a ela, nos dá um duplo sentido para a questão da porta. Existe tanto uma porta física, quase sempre trancada, que não quer mostrar os mistérios que existem depois dela, quanto também uma porta mais metafórica e simbólica, representada pela própria Emerenk, uma pessoa que custa a se abrir para os outros. A relação também que se constrói entre a Magda e a Emerenk é muito interessante, é muito bem feita, de forma que nós não podemos concluir como simplesmente um tipo de relação de amizade. É algo maior, sabe? É algo como talvez uma relação de mãe e filha, algo que em certos momentos tem discórdia, mas você sabe que existe um amor ali no fundo. Um aspecto muito importante, muito relevante desse livro A Porta é que ele fala muito sobre o medo da confiança, o temor provocado pelo receio de se machucar. Isso vale tanto para a narradora quanto para a governanta. Tem um trecho muito marcante nesse livro que toca justamente nesse aspecto. Um trecho que, inclusive, pelo menos na minha opinião, serve até como uma espécie de resumo do livro. Nos meus tempos de estudante, eu tinha horror a Schopenhauer. Mais tarde, descobri que tinha que aceitar ao menos uma de suas teses, a de que toda relação afetiva é uma possibilidade de agressão, e quanto maior o número de pessoas que permito se aproximarem de mim, mais numerosos são os canais pelos quais o perigo pode me atingir. Em linhas gerais, temos aqui um livro que nos mostra como as nossas atitudes do presente têm base no passado, nas nossas experiências, na história em que estamos inseridos. Ao mesmo tempo, é um livro também que nos mostra como somos inevitavelmente seres sociais, que, querendo ou não, estamos conectados a outras pessoas. Eu recomendo muito, muito mesmo a leitura de A Porta. A literatura húngara merece muito mais atenção do que tem, e esse livro aqui é com certeza a prova disso. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. E eu aproveito, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se, eu vou deixar também aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, e aí basta clicar nele e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão.
Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!